Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando janeiro, preparativos para a retomada dos estudos? Espero que todo mundo esteja aí já esquentando os motores, tá? Continuamos aqui com nossos vídeos semanais de atualidades, preparando você para esse 2022 que vai vir aí cheio de concursos e de muitos estudos, preparando você, seja concursos públicos, municipais, estaduais, federais, Enem, provas em geral que necessitem que você entenda das atualidades do mundo, e esse é o nosso objetivo aqui com esses vídeos semanais para todos vocês. Começando os vídeos, como a gente sempre faz, pedindo essa colaboração, essa ajuda de vocês, deixando o joinha, se inscrevendo nos canais aqui, Doutor Concursos, importantíssimo que você se inscreva no canal aqui da Doutor Concursos, também no meu canal, Professor Arnaldo Vieira, se já não é inscrito, tá? Ativa o sininho já, porque aí toda vez que a gente sobe vídeo, a gente avisa você. O YouTube, ele tem uma plataforma mais ou menos, o algoritmo mais ou menos entende que se você deixou o joinha e se você adicionou o like, então aquele conteúdo é relevante, ele vai se, de uma certa forma, vai se disseminar mais e vai entregar para você toda semana quando a gente anunciar os vídeos aqui toda segunda-feira, tá legal? E se você puder compartilhar, escrever, tá? Deixa a sua mensagem aí nos comentários, diz pra gente como vocês estão achando dos vídeos, se você tá gostando, alguma dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida de atualidades, pode perguntar e aí eu vou buscar as informações durante a semana e vou trazer aqui sempre para vocês, tá legal? Começando o vídeo dessa semana, e a gente não tem como não falar disso, gente. O termo da vez, a palavra da vez que está na boca do povo, flurona. Minha nossa, o que é flurona? Calma que eu vou explicar. Você já está estudando, e isso eu sempre falo nos vídeos aqui. Você que está acompanhando os canais, os vídeos nossos aqui, sabe que eu sempre trago conteúdos que eu acredito que vão sim ser alvo das perguntas nos concursos. É claro que durante uma semana acontece muita coisa, lógico, mas algumas pautas são muito batidas e todo mundo mais ou menos presta atenção naquela informação. No caso aqui da florona, é mundial. É uma situação que está acontecendo não só. O Brasil está agora com esses casos aí e estamos com uma onda de contaminações aí, né, pessoal? Todo mundo, você deve conhecer, eu conheço muita gente que está agora, nesse exato minuto que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, que está com gripe, né? Que está com Covid ou que está com influenza, o H2N3. Então, de uma maneira geral, nós estamos numa onda nova de Covid ou numa onda de gripe. Eu já falei no vídeo, inclusive, da semana retrasada, não de retrospectiva. Entra aqui nos vídeos, dá uma olhadinha no da outra semana, da última semana de 21. Eu falei exatamente dessa questão da onda de influenza que nós estamos tendo. E o que está acontecendo agora nas últimas 2 semanas é essa chegada da florona, ou seja, não é uma nova doença, tá? Para começo de conversa, fica tranquilo, não é uma nova doença que está chegando. O que está acontecendo é o seguinte: são pessoas que estão diagnosticando, estão testando positivo para Covid-19 e também para a influenza. E a palavra, né, flurona, virou uma palavra meio que da mídia norte-americana ou da mídia mundial chamando isso, porque eles chamam lá a gripe de flu, né? E corona de Covid ou coronavirus, né? Como tem aquele meme famoso. E então a junção das duas palavras, as editorias aí de saúde criaram o termo flurona para detectar essa questão da dupla infecção, ou seja, da dupla contaminação. Pessoas que podem estar com Covid e com influenza ao mesmo tempo. Mas aí você vai dizer para mim, professor, tem algum problema? Eu vou ficar mais ou menos contaminado? Mas eu tomei vacina, eu já estou vacinado. Calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, os casos que estão chegando agora são casos eventuais, são difíceis de acontecer. É que nós estamos num momento em que tudo se torna muito rápido nas redes sociais. É claro que há uma preocupação muito grande com as pessoas que têm imunodeficiência, os imunossuprimidos. Esse pessoal tem que prestar atenção. O fato é que, claro, quando a gente deixa de usar a máscara, nós temos uma contaminação por agentes infecciosos que estão no ar
com muito mais facilidade. Obviamente, quando a gente teve então as vacinações de Covid e as pessoas deixaram de usar máscara, a gripe começou a retomar a sua colocação aí como doença número 1 do ser humano. E automaticamente os índices aumentaram. Agora, é claro que também, como eu estou dizendo, os imunossuprimidos, pessoas que têm problema de imunidade, esses podem sim estar correndo um certo risco de internação grave. Casos de óbito ainda são muito poucos no nível mundial, mas que existem, existem. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo ondas de Covid, né? A São Paulo, o estado de São Paulo, por exemplo, é um dos maiores do Brasil em população e nós estamos aqui recebendo uma onda gigantesca. Mas veja, se você analisar, na Europa, nós já tivemos várias ondas, inclusive. A Alemanha estava alegando esses tempos atrás a quinta onda de Covid, mas com índice de mortalidade muito baixo. Por quê? Porque a campanha vacinal funcionou. Então, quando você tem o sistema, o esquema vacinal funcionando, você pode manifestar a doença? Pode. Muitas pessoas que você conhece, que eu conheço, estão com um quadro leve de Covid. Coisa que até 1 ano e meio, 2 anos atrás, se uma pessoa pegasse, aí era preocupante, porque você não tinha defesa nenhuma. Agora nós estamos entrando na terceira dose. A influenza também agora, São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo abriu a porta das unidades básicas de saúde para vacinar a população também contra o vírus influenza. E aí a gente sabe das campanhas de vacinação de gripe que acontecem anualmente e que fica um pouco restrito ainda para algumas faixas, como eu falei no vídeo da semana retrasada, como eu tenho falado para vocês nos vídeos, como a gente trata sempre aqui das doenças. Então, o que eu acredito que os concursos vão focar? Eles vão perguntar exatamente sobre esse fenômeno, a dupla contaminação. Quer dizer que eu estou num quadro mais grave? Não. Quer dizer que eu vou ter mais possibilidade de evoluir para um quadro grave? Também não. O que acontece é que você pode raramente estar com as duas infecções. Os infectologistas todos dizem que é muito difícil você possuir as duas infecções ao mesmo tempo, mas existem casos sim. O que nós estamos vivendo hoje é uma alta dos casos novamente de Covid e, em paralelo, casos de gripe, no caso influenza. E pessoal, a gente ainda está correndo um outro risco. Nós estamos na época de chuva, que é o que eu vou falar na próxima pauta, e que daqui a pouquinho está estourando os casos de dengue. Então você imagina, você pode daqui a um tempo estar infectado, Deus me livre e guarde, mas com dengue e Covid, como já aconteceu, inclusive, em começo de 2021, pessoas que tiveram quadros assim. É claro que o esquema vacinal nos garante uma certa tranquilidade e dizer que a possibilidade de evoluir para casos mais graves ainda é uma possibilidade pequena. E isso é o objetivo das perguntas dos concursos, tá? Que é um fato que os concursos podem perguntar para vocês sobre o florona, você já vai saber então que é a dupla infecção que uma pessoa pode ter por influenza e Covid, né? Porém, se temos algo de positivo nessa história, os números ainda são muito baixos, de óbitos quase zero e que, principalmente, por conta da evolução do sistema de imunização, nós estamos conseguindo combater e enfrentar as duas doenças, tá legal? O que também não quer dizer que a gente tem que agora baixar a guarda na utilização de álcool, a questão da possibilidade do isolamento, a questão das máscaras, enfim. Toda uma gama de possibilidades aí de autodefesa que a gente tem que fazer e preservar as vidas sempre é o mais importante, tá legal? Prestem atenção porque agora você já sabe disso aí e provavelmente cai nos concursos deste ano. Fica ligado por aí. Como eu falei, chuvas. Não tem como a gente também não falar das fortes chuvas e eu citar o caso que aconteceu no final de semana em Capitólio, Minas Gerais, aquela tragédia vitimando 10 pessoas que estavam na embarcação. Mas deixa eu chegar até lá. Primeiro, nós estamos recebendo muitas informações, está saindo muito na mídia, sobre a questão das chuvas em todo o Brasil. Estados como Maranhão, Tocantins e principalmente a Bahia, né, região ali do Recôncavo Baiano, sul da Bahia, norte de Minas, estão muito castigados pelas chuvas nesse final de 21, começo de 22. É uma tragédia, inclusive, ambiental, mas que, novamente, recai nos concursos. Por quê? Há, novamente, as tintas aí prontas para as perguntas falando sobre o aquecimento global. Durante 21, eu passei o ano todo trazendo para vocês informações sobre essa questão do aquecimento, sobre os anúncios, inclusive, de
fenômenos climáticos muito graves que estavam acontecendo em outros países do mundo. O Canadá com uma onda de calor insuportável, verão muito forte no Japão e ao mesmo tempo frio extremo, como nós tivemos aqui no Brasil em 2021. Regiões em que nós atingimos aí menos grau, menos zero, menos 1, menos 2 graus, em algumas situações onde você não tinha essas condições climáticas. O que tem acontecido recentemente é uma influência do aquecimento global, sim. E a previsão para os próximos dias é da chuva continuar, infelizmente. Claro que várias ações sociais têm acontecido, ajudas humanitárias, várias pessoas tentando conseguir se manter, cidades se reconstruindo, mas as chuvas são um fenômeno, sim, é a prova indelével da presença do aquecimento global. E também por conta da presença do desenvolvimento urbano. A terra não tem mais o poder nos centros urbanos de captar água. Uma solução seria a construção, por exemplo, de bolsões, para que a água fosse canalizada e depois essa água escoasse pelos rios, né, pelos afluentes, de modo a natureza seguir o seu curso. Mas o grande problema é que, com o solo totalmente impermeabilizado, construções, a expansão territorial, a expansão urbana que a gente está vivendo, as chuvas vêm com muito mais força, porque há um aumento da poluição, o ciclo da chuva é muito forte, e você tem regiões que você tem um deslocamento dessas nuvens, e aí a precipitação é muito forte, muito intensa, em pouco tempo. O que aconteceu em Capitólio, que é uma tragédia, foi aquele desabamento do paredão. Você deve ter acompanhado, nós tivemos aí várias reportagens passando todo durante o final de semana todo. As imagens são muito fortes. É uma tragédia ambiental, não deixa de ser. Toda aquela região do Capitólio é uma região muito turística. O que estava acontecendo? Minas Gerais tem sofrido, na semana que passou, inclusive, foi uma semana muito intensa de chuvas. Aquela região está com o solo muito encharcado. É uma situação, é uma parte ali dos cânions de Capitólio que está, sim, sofrendo muita incidência de chuvas, e aí a terra vai absorvendo aquilo. Por mais que sejam rochas, e por mais que os geólogos, inclusive, tenham explicações geofísicas para aquele fenômeno, ninguém imaginava o que fosse acontecer naquela situação, que acabou culminando na morte, infelizmente, de 10 pessoas. Eu tenho que trazer as informações porque isso provavelmente vai ser alvo aí das perguntas. Pode acontecer uma ou outra situação em que vão perguntar sobre quais são agora as providências, mas que vão ser tomadas, inclusive, para garantir a segurança dos turistas naquela região. O fato é que é uma tragédia, assim, muito ruim por conta do mau tempo ou por influência do ser humano. Não podemos dizer especificamente que ali foi uma influência humana. Ninguém foi lá e detonou uma bomba ou estava fazendo algum tipo de exploração na pedra. Aconteceu. Esse rompimento de encostas acontece naquela região sempre. Só que nunca tinha sido filmado, não estava ali com pessoas no local. As imagens que vocês estão vendo, que estão aí rodando na internet, elas demonstram exatamente esse momento em que aconteceu. Mas que essas quedas acontecem ali naquela região, acontecem sempre. E não só ali, em outros locais que você tem também essas falhas geodésicas, geográficas, vamos colocar, não estou encontrando a palavra rapidamente aqui para falar para vocês. Mas é um fenômeno natural que acontece. Infelizmente, vitimou 10 pessoas. Se a gente pode atribuir e aí fazer uma correlação com a questão de atualidades, com as questões de atualidades que podem estar envolvidas nesse processo, a gente pode falar da influência do ser humano na modificação ambiental e na intensidade dos problemas climáticos ambientais que estão acontecendo decorrentes disso. Chuvas intensas em regiões onde normalmente você não tinha chuvas intensas, seca onde você normalmente não tinha seca, ou os problemas que a gente enfrenta no Brasil já de alguns anos, as queimadas da Amazônia, queimadas no Pantanal, etc. É claro que, novamente, o que aconteceu em Capitólio é uma grande tragédia, talvez poderia ser previsto se houvesse um trabalho geofísico, de análise geológica daquela região, sim, mas não havia. E agora, infelizmente, 10 pessoas são vitimadas com isso. Então é uma informação que eu optei por trazer para vocês, porque eu acho que ela abre um leque de perguntas, aí, de possibilidades que podem ser englobadas dentro dessa situação na questão das chuvas, da intensidade das chuvas durante os últimos dias aqui no Brasil, tá legal?
Âmbito internacional, gente, não tem como a gente também fugir dessa informação. Até porque na sexta-feira foi o auge do problema ali com o presidente lá, o Tokayev, dizendo que autorizou a execução, a disparo de balas de modo letal na população. O Cazaquistão, desde o dia 2, está com um processo muito grande de revoltas em todo o país. Aí você vai falar, puxa vida, Arnaldo, Cazaquistão, isso é longe, hein? Onde que fica isso? Gente, o Cazaquistão é uma das antigas repúblicas soviéticas, na época ainda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde 91 tem a sua independência, é geograficamente o nono país em maior extensão territorial do mundo. É uma reserva ali muito grande de gás, petróleo, minerais, urânio, por exemplo. E é um país relativamente menos denso. Tem 19, 16, 19 milhões de pessoas que moram em todo o país. Está localizado na Ásia Ocidental, numa região muito estratégica, ali próximo à Rússia, próximo à China, tá? E é um país que fornece combustível, é responsável aí por quase 60% do gás liquefeito de petróleo, né? O gás que é utilizado como fonte de combustível para grande parte da Ásia. Então é um país que tem uma certa representação, sim, dentro do contexto geopolítico e geoeconômico da Ásia. Ele, em extensão, para vocês terem uma noção, ele cabe quase toda a Europa Ocidental dentro dele. Então não é um paizinho pequenininho, não. É uma situação ali que está levando as manifestações ali daquela população, estão levando algumas discussões naquela região, porque já inclusive contribuíram com outras revoltas de países que tiveram conexão com a antiga União Soviética, como aconteceu, por exemplo, em Belarus, agora em 2021. Então vocês têm que estar ligados nisso aí, têm que estar antenados, porque volta e meia vão ser essas informações sobre aquela situação geopolítica e geográfica especificamente daquela região, tá? O que aconteceu foi o seguinte: o governo aumentou, simplesmente cortou a isenção, cortou os tributos, o preço dos combustíveis duplicou do dia para a noite. E aí a população foi para as ruas. Como a gente pode, às vezes, fazer alguns comparativos, né? No Brasil, nós estamos com combustível em algumas cidades aí chegando a 7, batemos R$ 8, R$ 7 e a gente está aqui pagando para um país, nós pagamos combustível num país que é produtor. No caso deles lá, eles também são produtores. E eles, principalmente na questão dos combustíveis, muitas pessoas utilizam dos combustíveis dentro do próprio território. É um país que exporta. Então, como é que um país que pode exportar duplica o valor do seu combustível para a população interna, para o seu consumidor interno? Então, começaram alguns levantes, e na esteira dos levantes, várias outras manifestações. Os protestos se intensificaram a partir do meio da última semana. Vários órgãos públicos foram invadidos, incendiados, tá? E ali a situação já não é de hoje que está complicada. Tá uma tensão porque o Nazarbayev, que era o antigo presidente, ficou 30 anos no poder. Era uma ditadura, para falar a verdade. Desde a época da redemocratização, desde quando. Esse é o presidente que, para conter a população, né? Primeiro que ele desfez todo o governo, ele destituiu todos os ministros e mudou o seu posicionamento. Ele deixou o cargo e virou chefe do Conselho de Segurança. Há também uma questão política ali, porque ele é sucessor natural do antigo presidente, e que, de uma maneira geral, eles estão. Um partido está lá há mais de 30 anos se revezando no poder. Então há uma estagnação, um cansaço da população. A população começou o levante, começou a invadir os órgãos públicos, protestando contra o aumento, mas não só contra o aumento. Começaram a criticar, inclusive, agora as questões de saúde, emprego, partindo para cima da população, partindo para cima das forças policiais com muita violência, que o pessoal lá resolve as coisas de uma outra situação, mas que levantou algumas questões muito preocupantes, principalmente para a China, que é um dos maiores consumidores e compradores do combustível deles, a própria França também, que entrou com algum ar de preocupação, e a Rússia, que pertence, ele tem muita parceria comercial com o país, com o Cazaquistão, e que principalmente ajudou ali a manter, mandando inclusive tropas dentro da possibilidade da legalidade para conter as manifestações.
Então há uma situação de tensão ali que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que trazer essas informações sempre para vocês, mas dizer que o clima lá ainda está meio tenso, eu vou continuar trazendo informações para vocês, mas para a gente levar algumas questões para as próximas aulas e para os próximos concursos que vão vir nessa questão da manifestação popular dentro dessa Europa, dentro dessa Ásia Ocidental, por conta dessa questão do combustível. Num país em que você tem uma geração muito grande de recursos, a população vai para a rua para protestar exatamente porque os seus recursos, que são vendidos para outros países, têm um valor elevado para o público interno. Ou seja, a produção de combustível ali dentro ela só é o primeiro motivo das revoltas sociais que estão acontecendo. E a gente vai continuar trazendo as informações aqui, mas é algo para a gente prestar atenção, é algo que eu acho que não vai terminar só por aí. A gente vai continuar trazendo informações para vocês aqui toda semana. Tá legal? Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, inscrevam-se nos canais, importantíssimo, tá? Mas deixa o joinha. Tá assistindo aqui pelo Doutor Concurso? Deixa o joinha já pra gente. E ativa o sininho. Pintando o vídeo aqui, você vai ser notificado. Tá chegando aqui também agora, vindo pelo canal, comenta, fala de onde você é, fala qual concurso você está estudando, deixa alguma pergunta que a gente vai tentar ajudar vocês e responder na medida do possível todas as semanas, tá legal? Por enquanto é só, continue estudando, vamos começar esse ano aí que já está no looping de 21, mas todo mundo estudando muito firme porque os concursos estão aí e uma vaga é tua com toda certeza, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê semana que vem e até lá!